Oi, nós já vimos nas aulas anteriores as classes de palavras. As classes de palavras são substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Nós vimos isso já nas aulas anteriores. Nesse momento agora, a gente vai abrir um espaço para fazer uma visita mais aprofundada aos verbos, porque os verbos merecem essa atenção. Afinal de contas, eles correspondem a uma classe de palavras muito importante. Então, você já sabe que quando você precisa identificar o verbo de uma sentença, o que você vai fazer é procurar aquela palavra da sentença que se flexiona no tempo. Nós já vimos que o verbo é a única categoria gramatical que se ajusta no tempo. Até dei essa dica nas aulas anteriores para aquelas pessoas que de alguma maneira têm dificuldade para identificar os verbos. Aí eu digo assim, se a sentença está no presente, coloca a sentença no passado. E aí a palavra que vai se alterar vai ser o verbo. Por quê? Porque a única categoria gramatical que se flexiona no tempo é o verbo. Bom, então o verbo tem a característica de se flexionar no tempo. Mas o verbo não se flexiona apenas no tempo. Ele também se flexiona em modo... Ele se flexiona no tempo, em modo, em número e em pessoa. Bom, professora, como assim? Bom, no tempo você já sabe que é o presente, o passado e o futuro. E no modo, por exemplo, se eu disser assim, ó, eu farei o trabalho, isso é futuro. Mas se eu disser quando eu fizer o trabalho, isso também é futuro. Só que isso é um futuro de um modo diferente. Enquanto eu farei o trabalho pertence ao modo indicativo, o quando eu fizer o trabalho, que tem essa sugestão duvidosa, hipotética, ele pertence ao modo subjuntivo. O que você perceba nesse momento é que o verbo, além de se flexionar no tempo, ele também se flexiona em modo. Então eu tenho um futuro mais preciso, do modo indicativo, e um futuro mais impreciso, do modo subjuntivo. O verbo também se flexiona em número e em pessoa. Então veja, quando eu digo eu estudo, eu é a primeira pessoa do singular. Nós estudamos é a primeira pessoa do plural. Então número é singular e plural. Agora eu posso dizer que eu estudo na primeira pessoa do singular e tu estudas na segunda pessoa, ou ele estuda na terceira pessoa. Isso é uma flexão de pessoa. Então o verbo é a categoria que se flexiona em tempo, modo, número e pessoa. Essas são as flexões do verbo. E só o verbo tem essas flexões. Por isso, eu digo que se você quiser descobrir o verbo da sentença, flexiona a sentença no tempo. Olha, porque quem que se flexiona no tempo? Justamente o verbo, certo? Bom, aí os verbos têm várias classificações. Você saiba que o verbo pode se dividir em 3 conjugações. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Bom, como assim, professora? Bom, se você pegar o verbo na sua forma infinitiva, o que é o infinitivo do verbo? É o verbo no seu formato mais básico, vamos ver assim. Daqui a pouco a gente vai discutir o que é o infinitivo de verdade. Mas se eu pensar assim, estudei, que verbo é esse? Ah, esse é o verbo estudar. Ah, e vender, né? Vendi, que verbo é esse? Ah, é o verbo vender. Ah, professora, e se eu usar assim, né? Eu dividi o biscoito com meu irmão. Dividir, que verbo é esse? Ah, dividir é uma forma do verbo dividir. Vejam que essas terminações AR, ER, IR e também, gente, OR, no caso
do verbo pôr e dos derivados do verbo pôr, compor, sobrepor, justapor. Então, às vezes, o infinitivo vai acabar em OR também. Essas são terminações do infinitivo dos verbos. E o que tem a ver o infinitivo dos verbos com as conjugações? Bom, se um verbo faz o infinitivo em AR, esse verbo pertence à primeira conjugação. Se um verbo faz o infinitivo em ER, ele pertence à segunda conjugação. E se um verbo faz infinitivo em IR, ele pertence à terceira conjugação. E o de OR pertence à quarta? Não. O de OR também pertence à segunda. Isso por razões históricas, lá do latim, da forma como esse verbo vem para a língua e também por algumas razões contemporâneas. Certo? Você vai perceber a vogal temática E na conjugação desses verbos. Isso, né, esses são argumentos para que ele pertença à segunda conjugação. Ou seja, os verbos com infinitivo em AR são verbos da primeira conjugação. Verbos com infinitivo em ER e OR são verbos da segunda conjugação. E os verbos com infinitivo em IR são verbos da terceira conjugação. Bom, e para que serve isso? Bom, quando você tem um verbo da primeira conjugação e esse verbo é regular, você vai perceber que todos os demais verbos regulares dessa família, dessa conjugação, seguem o mesmo modelinho. Então, se eu pegar o verbo estudar e quiser fazer o passado desse verbo, estudei. Percebam que quando a gente tem aqui o infinitivo do verbo, você tem a terminação AR. Isso tudo que sobra aqui antes da terminação do infinitivo, eu chamo de radical do verbo. Essa é a parte imutável, que tem a informação semântica desse verbo, certo? E aí eu juntei para colocar esse verbo na primeira pessoa do singular, do pretérito perfeito do modo indicativo, o elemento ei. E se eu quiser fazer a primeira pessoa do singular, do pretérito perfeito, do indicativo de qualquer outro verbo regular que termine em ar, eu vou só botar no radical esse mesmo elemento ei. Querem ver só? Amar. Se eu pegar amar, como é que eu vou descobrir o radical? Eu vou tirar esse AR aqui e o que eu tenho aqui é o radical. Então, eu vou juntar o radical a esse elemento aqui, ó. Amei. Ah, se eu quisesse fazer cantar, cante é o radical. Mais ei, cantei. E assim sucessivamente. Ou seja, quando um verbo de uma conjugação é regular, o que vai acontecer com ele? Ele vai seguir o modelinho de conjugação dos demais verbos da sua família, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, o verbo vender, que é da segunda conjugação, e quiser fazer também o passado, só estou usando aqui como exemplo, eu vou pegar o radical do vender, ó, é vende, estão vendo? E vou colocar aqui, ó, vendi. Não é isso que vai acontecer? Bom, aí eu quero outro verbo de segunda conjugação. Beber. Beber, tiro o ER e fica radical esse aqui, certo? Eu pego esse elemento I e coloco aqui, certo? Agora, se eu quisesse, por exemplo, conjugar o verbo fazer, também é da segunda conjugação, não é? Eu vou pegar o fazer, vou tirar o ER e vai ficar isso aqui, não vai? E vou pegar esse izinho e vou colocar aqui, certo? Deu ruim, né, gente? Não é assim que se diz? Não deu certo, não foi verdade, ó. Fazer não é o passado, só que crianças às vezes falam assim, por quê? Porque trabalham com analogia, não é? Criança quando fala isso está percebendo que a língua funciona de um jeito mais ou menos regular. Só que esse verbinho aqui foge a essa regularidade, a esse
modelinho. Ele vai fazer o passado em fiz, vai ficar diferente. E aí? E aí que isso indica que eu aqui estou diante de um verbo que é irregular. Então vejam, quando um verbo é regular, ele vai seguir exatamente o mesmo modelinho dos demais verbos do seu time, da sua conjugação. Mas às vezes os verbos fogem a esse modelinho e aí eu vou chamar esses verbos de verbos irregulares, ok? Então vejam, quando os verbos seguem o modelinho do seu time, que time? Da sua família, lá da sua conjugação, AR, primeira, ER-OR, segunda, IR, terceira. Esse verbo é um verbo regular. Se diz que esses verbos seguem o paradigma da conjugação. O que significa isso? Que eles seguem um modelinho, certo? Que eles são previsíveis, regulares, têm um comportamento regular. Às vezes, o verbo não vai ter esse comportamento regular e aí ele vai ser chamado de verbo irregular, porque ele foge ao modelinho básico, ok? Bom, aí eu falei para vocês que para achar a conjugação do verbo, eu preciso colocar o verbo no infinitivo. E eu disse que eu ia explicar um pouquinho melhor o que é esse infinitivo, né? Às vezes a gente diz infinitivo é o nome do verbo, mas isso é uma forma bem primária de identificar o infinitivo. Ora, Patrícia, então o que é o infinitivo? Bom, o infinitivo é uma das formas nominais dos verbos. Quando eu era estudante, né, escolar, eu ficava muito incomodada, gente, com essa história de formas nominais do verbo. Agora, verbo não tem que ter forma nominal na minha cabeça. Verbo tem que ter forma verbal, né? É verbo, não é nome. Agora vejam, por que será que os verbos têm formas nominais e que formas nominais são essas? Bom, as formas nominais são infinitivo. E qual é a terminação do infinitivo? AR, ER, IR e OR. Então essas são as terminações dos verbos na forma nominal infinitiva, certo? Mas só tem o infinitivo? Não, tem também o gerúndio. Como é que termina o gerúndio? Termina em NDO. Então vejam, estudar é o meu infinitivo, estudando é o meu gerúndio, vender é o meu infinitivo, vendendo é o meu gerúndio, dividir é o meu infinitivo, dividindo é o meu gerúndio, pôr é o meu infinitivo, pondo é o meu gerúndio, ok? E eu também tenho a forma nominal de particípio. Ora, o que é o particípio? É aquele verbo em que a terminação da forma nominal vai acontecer em ado ou em ido. Sempre não. O particípio tem uma particularidade que fala bastante sobre o particípio. Mas, na sua forma mais previsível, o particípio termina em ado ou ido. Então, se eu pegar um verbo como cantar, eu vou ter um particípio que é cantado, certo? Agora, se eu pegar um verbo como abrir, eu não vou ter o particípio abrido, eu vou ter o particípio aberto, que não segue esse modelinho aqui. Isso é uma forma de particípio irregular, que a gente vai ver logo na sequência. Primeiro eu quero que você entenda o que são as formas nominais. E só estou fazendo esse parênteses para você não imaginar que esse assunto se encerra aqui, porque não se encerra, ok? É um passo a passo necessário para que a gente construa o conhecimento de uma maneira sólida, tá? Bom, agora que eu já sei quais são as terminações de infinitivo, de gerúndio, de particípio, por que, meu Deus, esses negócios são chamados de formas
nominais. Olha, porque quando os verbos assumem essas formas aqui, eles não fazem essas flexões aqui. O que caracteriza o verbo? Não são essas flexões? Quando o verbo assume esses papéis aqui, essas formas, ele deixa de fazer as flexões, ele deixa de ter um comportamento clássico de verbo e passa a ocupar espaços dos nomes. Como assim, Patrícia? Presta atenção, gente. Se eu dissesse assim, quer ver? O amanhecer encantou os turistas. Vejam que essa minha sentença está no presente, no passado ou no futuro. O amanhecer encantou os turistas. Está no passado, professora. Então vamos fazer o exercício que é de mexer o tempo dessa sentença. Então veja, eu quero colocar essa sentença que está no passado, então no presente. O amanhecer encanta os turistas. Quem se mexeu foi esse elemento aqui, ó. Não é verdade? E se eu quisesse colocar no futuro? O amanhecer encantará os turistas. Veja que é esse elemento aqui que está se mexendo, não é verdade, gente? E esse aqui? Esse não. Quer dizer que esse verbo não está tendo um comportamento clássico de verbo. Esse verbo está se comportando como um nome. Bom, o que a gente faz para achar os substantivos, os adjetivos de uma sentença? Eu faço perguntas substantivas para o verbo. O verbo aqui encantou. Quais são as perguntas substantivas mesmo? Quem e o que. Então, se eu perguntar quem encantou ou o que encantou, a minha resposta está aqui, ó. Isso é uma estrutura nominal. Então, perguntei quem ou o que para um verbo, eu vou ter como resposta uma estrutura nominal. E aí, professora? Bom, e aí que o núcleo das estruturas nominais são elementos de valor substantivo, não é mesmo? E quem é o núcleo dessa estrutura nominal aqui, ó? Quando eu digo o amanhecer encantou os turistas, o amanhecer é a mistura nominal. Qual é o núcleo? Amanhecer. Quer dizer que amanhecer é um substantivo aqui, professora? É sim, é um substantivo, certo? E esse substantivo é, na verdade, um verbo que está em uma forma de infinitivo, ou seja, é uma forma que o verbo assume para que ele possa se comportar como um nome. Veja que eu jamais colocaria aqui, ó, o amanheci encantou os turistas. Não dá, gente. Não dá por quê? Porque esse verbo não está numa forma nominal, amanheci. Ele está com um comportamento de verbo, ele está flexionado, certo? Ele está flexionado em tempo, modo, número e pessoa. Portanto, ele não está em uma forma nominal. Daí ele não pode se comportar como nome. Se eu disser assim, né? Seu olhar fascina as pessoas. Veja, quando eu digo seu olhar, olhar é um verbo numa forma infinitiva que, nesse caso, funciona como um substantivo. Por que pode isso? Porque está numa forma nominal, certo? E se eu disser assim, ó, o menino arrumado saiu. Ora, qual é o verbo dessa sentença? Saiu. E quem saiu? O menino arrumado. Estrutura nominal. Qual é o núcleo? Menino, substantivo clássico. Agora, esse menino está sendo adjetivado por algum elemento dessa sentença, não está? Bom, olha aqui, ó.
arrumado está adjetivando o menino. Funciona como um adjetivo aí nessa sentença? Funciona sim. Mas espera aí. Arrumado é o verbo arrumar na sua forma de particípio. Quer dizer, então, que esse elemento aqui que está adjetivando é um verbo em uma forma nominal, que nesse caso assumiu um valor de adjetivo. Ok, gente? Então vejam, as formas nominais são formas que o verbo assume para se comportar como nome. Nesse caso aqui, o comportamento de adjetivo é tão marcado que se eu colocasse menina aqui, haveria a flexão de gênero. Veja que a flexão de gênero não é uma flexão do verbo, não é? O verbo não se flexiona em gênero, ele se flexiona em tempo, modo, número e pessoa, mas não em gênero. Quem se flexiona em gênero é o nome. E aí, nesse caso, o adjetivo para concordar com o substantivo. A gente já viu isso, não é? O adjetivo é uma classe variável que concorda com o substantivo ao qual ele se refere. Ora, o que esse arrumado aqui está fazendo? Exatamente isso. Ou seja, é um verbo em uma forma que ele pode assumir, né, para virar um nome. Vocês estão me entendendo? Bom, Patrícia, então, para a gente encerrar esse vídeo, significa que as formas nominais são formas em que o verbo sempre vai ocupar um espaço de nome? Não. São formas em que o verbo vai ocupar um espaço de nome também. Em que outras situações as formas nominais podem aparecer? Bom, vocês se lembram que eu venho falando de locuções verbais. O que são locuções verbais? São conjuntos, grupos de verbos que se comportam ali como uma unidade, certo? Então eu poderia dizer, de uma maneira formal, eu sairei. Mas eu também poderia dizer que eu vou sair. Não é verdade? Eu posso dizer que eu estou falando. Não poderia fazer isso, ó. Estou falando é uma locução verbal. Também poderia dizer que eu tinha estudado. Não poderia fazer isso? Vejam que vou sair, estou falando, tinha estudado, são locuções verbais. As locuções verbais não vão ter necessariamente dois verbos, não podem ter 3, 4, certo? São sempre agrupamentos de verbos que vão funcionar como uma unidade, né, como informação única dentro da sentença. Bom, nas locuções verbais, o que vai acontecer? Vejam que se essa vou sair está na primeira pessoa do singular, do presente, do modo indicativo. Dá essa noção de futuro, né? Mas o futuro é irei, certo? Vou é um verbo no presente. Bom, se eu dissesse, né, se eu quisesse passar essa frase aqui, por exemplo, esse vou sair, para o plural, eu diria vamos sair. Veja que o sair não participa da flexão. Quem participa da flexão nas locuções verbais é esse primeiro verbinho aqui que a gente chama de verbo auxiliar. E uma locução verbal sempre contará com um verbo principal, que é um desses aqui, que vai ser o verbo principal da minha locução, e o verbo principal estará necessariamente em uma forma nominal, de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Eu coloquei aqui exemplo de locução com infinitivo, com gerúndio ou com particípio. Quem trabalha, quem se flexiona em uma locução verbal é o verbo auxiliar. O verbo principal vai aparecer em uma forma nominal. Então, as formas nominais servem para que os verbos possam se comportar como nomes, servem para a construção das locuções verbais e servem ainda para a redução de orações, que é um assunto ao qual a gente vai, na verdade a gente nem vai voltar, né? A gente vai chegar
lá na frente, mas só vale a pena entrar nesse conteúdo quando vocês de fato conhecerem os períodos compostos. Então vamos com calma. É importante que você saiba que os verbos, né, as formas nominais não se limitam a transformar verbos em nomes e participar de locuções verbais. Elas também vão aparecer lá na frente nas orações reduzidas. Fique atento, vá no passo a passo, porque a gente vai chegar a esse ponto do conteúdo e aí você vai, né, lembrar que a gente já conversou isso aqui. Tudo bem? Com o passar do tempo vai tudo ficando mais fácil. E daqui a pouco eu volto